Jair Bolsonaro, como eu estava dizendo, já buscou aí uma desculpa para a derrota que, no momento, a tendência é que seja impingida a ele, dizendo que os parlamentares estão com medo do Luiz Roberto Barroso, com medo do Supremo Tribunal Federal e, por isso, votariam contra o voto impresso. Ele não consegue admitir que o Barroso argumenta melhor do que ele. Quer dizer exatamente que há maior transparência eleitoral aqui e ali, que alguma coisa não poderia ser feita, de repente, para gerar uma possível transparência maior, com racionalidade, com pragmatismo e tal. Não quer dizer isso, mas num debate em que um lado fica xingando, porque ele xingou e a gente mostrou aqui em cima do lance na sexta-feira, né? Chamou o Barroso de filho daquilo, né? Xingou a mãe do Barroso. Ele mente descaradamente a respeito de fraudes que não existiram, casos que já foram desmentidos, etc. Ele ameaça a eleição se o voto impresso não for aprovado. Quer dizer, ele coloca ali os parlamentares contra a parede, mostrando que se não fizerem o que ele quer, vai ter violência, vai ter tumulto no Brasil. E o Barroso está lá, trazendo uma argumentação a respeito das questões técnicas envolvendo a urna eletrônica, se colocando para debate e, naturalmente, dando algumas declarações de um cunho mais de contra-argumentação a esses... Não é nem contra-argumentação, né? Porque o Bolsonaro não consegue argumentar. Ele tenta dividir entre nós contra eles, aquilo que esse programa estava mostrando na semana passada. Então ele trata a questão como uma questão de enquete de rede social, é sim ou não, você é a favor do voto impresso, logo você é bonzinho, você está no nosso time, eles são os malvados, são contra o voto impresso. Basicamente é isso que o Bolsonaro faz, e aí começa a atacar a reputação do Barroso. Porque o Barroso defendia isso e tal. Chegou a falar, né, uma declaração que o Barroso quer que as nossas filhas e netas de 12 anos tenham relações sexuais. Mentindo e em cima da mentira, distorcendo e aprofundando e extrapolando ainda mais a sua alegação bárbara. Mostrei aqui que teve um voto que era do Marco Aurélio Mello, na verdade, do qual o Barroso divergiu para manter uma ação penal em que um rapaz de 18 anos era acusado por ter tido relações sexuais com uma menina de 12 ou 13. E havia elementos ali, no caso específico, para mostrar que a relação pode ter sido consensual, mas que mesmo assim, como considerou o Barroso, é caso previsto em lei de estupro de vulnerável. E o Barroso, portanto, manteve a ação. Ele está mentindo sobre o que o Barroso fez no caso. E para além da mentira, dizendo que ele quer, de uma maneira genérica, que as nossas filhas e netas transem aos 12 anos de idade, e tal, posando ele, né, como o super moralista, né, o defensor da moral. É curioso, né? Alguém que tem esse histórico de gabinete da família Bolsonaro por trás. Então, ele faz isso de um lado e o Barroso vem com toda a sua serenidade, porque ele tem mesmo, Barroso, discordei dele em um monte de pontos, votos, decisões, gravei vídeos, fiz análises, etc. E em outros concordamos, principalmente na esfera aí do combate à corrupção, em que ele tem sido muito mais rigoroso, muito mais independente do que a ala anti-punição no Supremo Tribunal Federal, a ala que agrada aos seus padrinhos, que agrada aos seus amigos, etc. Então Jair Bolsonaro, agora, ele quer fingir que as pessoas vão votar no voto impresso porque tem medo de serem retaliadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, quando na verdade quem foi para o fronte aí foi único e exclusivamente o Barroso. E nem é um caso que envolva diretamente a figura do ministro. O caso que envolveria diretamente a figura de um ministro é o caso da CPI da Lava Toga, que investigaria especificamente Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, do qual agora, Jair Bolsonaro se tornou alvo. E o que Jair Bolsonaro fez? Escrevi artigo sobre isso, falei aqui no programa. Ajudou a barrar a CPI da Lava Toga. Procurem as minhas entrevistas com o Major Olímpio, relatando em detalhes a pressão feita por Flávio Bolsonaro, por Jair, que pegou o telefone do Flávio para xingar o Major Olímpio, que era para retirar a assinatura do requerimento de instalação.
Jair Bolsonaro que atua para blindar ministro do Supremo, quando o ministro do Supremo pode ajudar a família dele. Ele, Jair Bolsonaro, tem medo de ministro do Supremo. Ele tem pavor de melindrar Dias Toffoli. Por isso protegeu o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli estava segurando no STF investigações baseadas em dados do COAF. E agora ele acusa os outros daquilo que ele faz, que é uma velha tática usada pela militância de esquerda ao longo da história, principalmente do século XX. Mas ele incorre nos mesmos expedientes, nos mesmos procedimentos. E não assume a derrota. Derrota de todo um grupo político que é focado simplesmente em posar de bem contra o mal e em trabalhar questões nas redes sociais, como, olha, eu pertenço a esse grupinho, hein? Em vez de lidar com a complexidade da realidade, foi incapaz de apresentar um relatório com estudos, com números, com valores, de uma forma muito mais detalhada e pragmática. Olha, temos uma certa desconfiança aqui a respeito das urnas eletrônicas, embora tenhamos sido eleitos com ela. Então gostaríamos de fazer isso aqui nesse ponto, etc. Entendemos esse argumento, só que nós contra-argumentamos o seguinte, nada, mudaram o texto em cima da hora, foram tentando fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e depois as pessoas viram que aquilo não se sustentava. Não é porque a causa não seja legítima, a causa de se buscar maior transparência eleitoral é legítima. A questão é saber como e como fazer para persuadir os demais de que certas iniciativas podem levar realmente a uma maior segurança, uma maior transparência. Mas não conseguem fazer nada disso, assim como não conseguiram fazer o Partido Aliança pelo Brasil, e agora dão desculpa esfarrapada para a derrota. E, obviamente, ficam aí em busca de outras causas que possam fazer com que eles voltem a pousar de bonzinhos contra o sistema do qual fazem parte, com o qual votam, inclusive, como foi na alteração da lei da improbidade administrativa, como foi no próprio pacote que era anticrime e deixou de ser. Então, tem muita gente ainda ingênua, trouxa, otária, que fica acreditando nos agentes políticos de microfone a serviço da desinformação para privilegiar esse grupo, porque é uma gente que lucra com essa vassalagem. Mas você tem gente que acredita nesse pessoal. Aqui a gente mostra a realidade. Só quero acrescentar uma informação, a análise que eu estava fazendo do caso do voto impresso, é que na edição de 21 de agosto de 1993 do Jornal do Brasil Impresso, para o qual eu colaborei, inclusive, como crítico literário, escrevendo resenhas literárias de autores estrangeiros e nacionais. Nesse jornal, se noticiava um encontro no clube militar entre militares da reserva, e aí um certo deputado federal afirmou o seguinte, abro aspas, esse Congresso está mais do que podre, estamos votando uma lei eleitoral que não muda nada. Não querem informatizar as apurações pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Sabe o que vai acontecer? Os militares terão 30 mil votos e só serão computados 3 mil. Fecho aspas. Sabe quem era esse deputado federal que estava defendendo a informatização das apurações? Ou seja, um processo eletrônico e não de contagem manual de votos impressos? O nome desse deputado federal, que em 93 defendia isso, é Jair Bolsonaro. E agora ele defende o exato oposto pelos mesmos motivos. Ele defende aquilo que é mais conveniente para ele naquele momento, para gerar um tumulto, para gerar uma confusão. Porque é a mesma coisa, sem que haja uma grande transformação a respeito. Uma coisa é você ter uma desconfiança e aí é você ver que as pessoas são eleitas, mesmo sendo de grupos contrários, etc. E aí a sua desconfiança diminui, claro. Você tem um grupo que passa muito tempo no poder, que nomeia ministros para a Suprema Corte. Aí esses ministros vão para o Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo com esses ministros e tal, as urnas eletrônicas acabam gerando a apuração que dá a vitória para um candidato oposicionista. Bom, natural que se diminua a desconfiança. Falei disso aqui nesse programa, aliás, foi uma das alegações do deputado federal Kim Kataguiri.
para entrar na comissão e votar contra o voto impresso, porque ele já defendeu lá atrás. O PT passou muito tempo no poder, nomeava ministros e tal, que atuavam no TSE, a gente tinha uma grande desconfiança, só que agora essa desconfiança diminuiu, e por outro lado, você tem um presidente que defende essa pauta com interesses de tumultuar, com interesses, claro que fica no discurso dele, de não aceitar uma derrota eleitoral. E aí pode haver, claro, um estímulo a que essa contagem seja avacalhada. E aí, por esse comportamento, o político tem que tomar uma decisão de sim ou não nesse momento, e no caso do Kim Kataguiri acabou tomando que não, justificando, vindo a público, sendo chamado de traidor pelo bolsonarismo. Não é curioso? O bolsonarismo está chamando de traidor um deputado que vem a público para explicar por que ele mudou de opinião conforme o tempo se passa. E o Jair Bolsonaro, que defendia lá atrás a informatização das apurações, ele muda de opinião, sendo que está sempre sendo eleito, não justifica nada, nem lembra aquilo que falava antes, e simplesmente ameaça a realização da eleição, caso não seja do jeito que ele quer. Então, é essa hipocrisia que predomina aí no universo paralelo do bolsonarismo. O próprio líder do governo, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que vai depor na CPI da pandemia nessa semana, ele votou para manter o veto da Dilma Rousseff a essa proposta lá atrás. Também tem reportagem a respeito disso. Enfim, tem muito mais assunto aí, muito mais pano para manga em relação a esse caso. Vamos ver como é que vai ser a votação em plenário amanhã, se Bolsonaro ainda vai tentar comprar voto distribuindo cargo e emenda, ou se já aceitou mesmo a derrota e vai continuar usando essa pauta simplesmente para mobilizar a sua ala mais fanatizada de eleitores.